No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você sobre as experiências de vida, as experiências que você tem, as experiências que eu tenho. Todo ser humano, ele vive por experiências. E são essas experiências que te dão a possibilidade de aprender a lidar consigo mesmo, aprender a lidar com os outros. São essas experiências que formam a pessoa, formam mesmo, formam na totalidade, formam a pessoa para que ela seja projetada para a vida. Quando você vive essas experiências e consegue se amar a partir dessas experiências, sendo elas experiências positivas ou até experiências negativas, é aí que você consegue triunfar na vida. Você não vive as experiências somente por viver ou somente baseado naquilo que foi negativo. Porque quando uma pessoa vive as experiências somente baseado naquilo que é negativo, gera uma não aceitação daquela experiência. E quando não há aceitação, existem máximas que as pessoas dizem, né? A cura de uma doença, ela pressupõe a aceitação. O início da cura de uma doença pressupõe a aceitação. Se a pessoa não aceita que está doente, se a pessoa não aceita que viveu experiências negativas e que ninguém tem culpa daquilo, dificilmente a profundidade da cura ela vai acontecer. Ou a profundidade daquela realidade para que a pessoa triunfe vai acontecer. Porque não há aceitação. As suas experiências, aquilo que você viveu na primeira infância, aquilo que você viveu na adolescência, aquilo que você viveu com relacionamentos, serve para que você, a partir disso, se torne uma pessoa com bagagem. Não é possível a gente não ter experiências negativas e positivas. Não é possível você estar existindo sem passar por experiências. E são essas experiências que tocam em você e te dá a possibilidade de entender, de compreender algumas coisas que às vezes você achava que nunca fosse acontecer, coisas que eu achava que nunca fosse acontecer e aconteceram. E veja, é preciso aceitar isso, é preciso aceitar. Sem julgar as pessoas, sem achar que os outros fizeram por maldade com você. Geralmente, quando alguém comete alguma coisa, principalmente cruel em nós, e eu não estou falando dessa questão de agressão, eu estou falando daquelas relações que nós temos que são profundas, que são duradouras, que geram raízes em nós. Essas experiências, elas são inevitáveis. Mas quando que você vai compreender essas experiências? Quando você começar a olhar não somente para as experiências, não somente para as pessoas que estavam envolvidas com você nessas experiências, mas quando você olhar para você e falar assim, eu me amo a partir das minhas experiências. Eu me amo a partir daquilo que fizeram comigo. Eu me amo a partir até das coisas que eu me fiz comigo. Porque você se faz muitas coisas. Tem coisas que estão em você que foram criadas por você mesmo, por você. Foi você quem fez com você. Foi você que em muitos momentos se julgou. Foi você que em muitos momentos teve mais medo do que coragem. Foi você que em muitos momentos se baseou por baixo, se nivelou por baixo. Geralmente somos nós que escolhemos o que fazemos com a nossa vida. A partir das experiências,
a partir das experiências. As experiências com pessoas que são próximas a você, experiências com pessoas que são próximas a você. Essas pessoas são culpadas. Quando você procura culpado, você não assume a responsabilidade. É nítido quando a gente vai percebendo isso. Isso geralmente é um bloqueio de paternidade. Quase que a maioria das pessoas, quando tem problemas, por exemplo, de rejeição, de abandono, é bloqueio com paternidade. Aí você pode olhar para o teu pai e falar assim, poxa, meu pai é culpado, meu pai ele vacilou na minha criação. Será que ele entendia isso? Será que ele conseguia compreender que ele estava deixando esse vazio, esse vácuo dentro de você? Geralmente não. Olhar para as gerações passadas, olhar para o teu pai, se você tem aí, vamos botar 25, 30, 40 anos, você olha para trás e vê que essas gerações que passaram, eles eram muito de trabalho, trabalhar era com eles. E trabalhar com afinco. Se você for pegar esses caras aí da década de 50, 60, os caras são guerreiros para trabalhar. Só que essas pessoas não tiveram inteligência emocional, não tiveram acesso a conhecimento que hoje nós temos, não tiveram possibilidade de pensar sobre o que sente ou o que sentiam, e foram vivendo a vida replicando, ou seja, repetindo o que a galera da década de 1910, 1920, que eram seus pais, foram vivendo. Eles foram atravessados por experiências que foi fazendo com que eles fossem forjados nessas experiências, e isso fez com que eles transmitissem aquilo que eles receberam. Olhar para esse cenário é olhar para um cenário de pessoas que se feriram, se machucaram, não souberam como resolver as suas questões e pegaram tudo do jeito que receberam e só transferiram. Você foi alcançado. Só que hoje você tem a possibilidade de pensar, de raciocinar, de refletir. Por exemplo, um canal como esse aqui, que eu converso com você sobre você amadurecer, sobre você enfrentar as suas emoções, sobre você enfrentar as suas experiências, sobre você buscar um triunfo na sua vida, faz você colocar na sua cabeça coisas que um dia ninguém falou. Faz você trazer um novo significado para coisas que talvez você estivesse vivendo na sua vida, experiências que você só fica parado ou parada naquilo que não presta. Aí a tua vida não faz isso aqui, não progride. A tua vida não vai para frente. Quando eu me recordo, por exemplo, de experiências que eu vivi com familiares meus, há um tempo atrás, eu conversei com uma mulher da minha família. E veja que foi uma conversa muito profunda, tá? Uma conversa muito profunda. Essa pessoa da minha família, ela carregava consigo um trauma de infância, e quando ela compartilhava comigo, parecia que aquele negócio estava vivo dentro dela, uma pessoa com mais de 60 anos. Quando essa pessoa compartilhou isso comigo, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, que Deus me livre disso. Não que a pessoa esteja errada, que a pessoa seja ruim por isso, não. Só que imagina 60 e poucos anos guardando uma coisa sem resolver aquilo. 60 e poucos anos vivendo uma dor que foi triplicada pela pessoa. A pessoa triplicou essa dor. Porque ela não soube se amar diante daquela experiência. Ela amou mais a dor, amou mais a experiência, amou mais ficar mergulhada naquele sentimento
do que se amou. Veja que há uma diferença. Você distinguir isso é muito importante. Tem a pessoa que promoveu uma experiência negativa em você, tem a experiência, porque tem a pessoa e tem a experiência, aquilo que foi gerado em você. E tem você. E tem você que tem a possibilidade de se amar além disso. Amar a sua existência, amar-se além disso. Não é deixar de amar o outro, não é fingir que não viveu aquela experiência, não é isso. É entender que o outro fez aquilo que ele podia. A experiência foi vivida por você, por mim. Essa experiência, ela não pode ser mais amada por mim do que a mim mesmo. Por que muitas pessoas não triunfam? Por que muitas pessoas não saem de condições emocionais? Porque não conseguem olhar para si e se amarem. Se você amar-se além das suas experiências negativas, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais madura. Todos nós vamos passar por experiências negativas nessa vida. Não existe uma pessoa na face dessa terra que não vai sofrer experiências negativas. E você tomar consciência disso vai te ajudar muito para se abrir aos outros, para se abrir a novas experiências, para se abrir a relacionamentos. Não estou dizendo só relacionamentos amorosos, mas para se abrir a relacionamentos interpessoais. Para não ficar julgando as pessoas achando que fulano ou beltrano está se aproximando de você e aquilo ali vai ser negativo. Óbvio, existe a possibilidade. Mas pensa comigo, às vezes você está prestes a viver, por exemplo, um relacionamento amoroso belíssimo. E o bloco que foi te dado na tua infância, ou o bloco que foi te dado com o teu pai, ou o bloco que foi te dado com a tua mãe, faz com que você ame muito mais essa realidade, fique fixado muito mais nessa experiência negativa do que transcender. Ou seja, ir além daquilo. Forçar um pouco a barra emocional e falar assim, não, isso aqui me trouxe uma condição até o presente momento. Agora eu preciso romper essa barreira, romper. E eu vou insistindo para fazer o rompimento dessa barreira. E é nesse rompimento, nessa insistência, que eu vou conseguir olhar para mim e me amar além daquilo que fizeram comigo. Isso é formidável. Se você entender nas entrelinhas, ou melhor, se essas palavras que eu estou trazendo aqui para você trouxer 1% de amor próprio para você, de auto-amor, você já vai sair na frente de muitas realidades emocionais que hoje estão te travando. Porque o que é uma trava? Né? O que é uma prisão? Imagine, eu estou aqui e tem coisas me prendendo, me impedindo de avançar, me impedindo de ir para frente. Você não vê essas travas emocionais. É algo espiritual, porque você não palpa. Mas perceba que você está sendo presa por coisas que, na verdade, são criadas na cabeça. São coisas criadas na cabeça. São coisas criadas na emoção. Às vezes alguém falou assim para você, você não presta, a pessoa falou. Você ouviu, aquele negócio entrou em você. Só que, da mesma maneira que esse negócio entrou em você, foi uma palavra, não foi algo, não tem ninguém te segurando. Aí eu te pergunto,
será que você vai passar uma vida inteira com esse medo? Será que você vai passar uma vida inteira travada ou travado nisso? Comece a se perguntar, cara, não, isso não é suficiente para minha vida não andar. Isso é uma experiência. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais. Eu sou muito mais do que aquilo que as pessoas acham. Eu sou muito mais do que aquilo que as pessoas falaram para mim. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu tenho muito valor. Não é pouco valor. Eu tenho muito valor. Eu consigo pegar na minha vida e ir além dessa dor que me aprisionou até aqui. Se você começar a olhar, por exemplo, poxa, como é que foi a relação com teu pai? Como é que foi a relação com tua mãe? Ou como é que está sendo? Caramba, dá para superar isso. As experiências amorosas como foram? O que falaram para mim? Desculpa. O que namorado falou para mim? O que namorada falou para mim? O que marido falou? O que esposa falou? O que filhos falaram? Às vezes filhos também falam coisas. Se você tomar consciência desse amor que precisa acontecer de você para com você mesmo, e isso vai ser a chave para você superar as experiências negativas, esse auto-amor, esse olhar para você com mais carinho, esse olhar para você com mais valor, esse olhar para você com mais qualidade, refinar o seu olhar. Perceba que às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, você tem uma coisa, algo tão belo. Você tem isso de bonito, você tem isso de valor. É assim que você precisa olhar para você. E pegar todas essas realidades que existem em você de valor e viver olhando para essas realidades e dizendo para si mesmo, não, caramba, eu tenho valor, eu tenho beleza, eu tenho qualidade. O que fizeram, o que falaram, é a partir da verdade da pessoa. Tudo que falaram para você, tudo que, talvez, por exemplo, você ouviu que o seu pai queria que você fosse menino, ou a tua mãe queria que você fosse menina. Essa experiência negativa, esse sentimento negativo que brotou em você a partir disso, se você aceitar, e entenda aqui que eu vou te falar, se houver de sua parte uma aceitação que isso aconteceu e não tem como mudar, e que você não vai viver a partir disso, você vai romper. Por que eu digo que você vai romper? Porque essa circunstância, ela foi criada a partir da experiência de alguém que tinha um sonho. A tua mãe ou teu pai tinha um sonho, queria uma coisa. Essa coisa não aconteceu. A frustração não é tua. A frustração é da pessoa. Ela verbalizou que queria que você, se é homem, queria que você fosse menina. Se você é menina, queria que você fosse homem. Mas essa experiência não é tua. Essa frustração não é tua. É a frustração, mesmo que seja teu pai ou tua mãe, a frustração é dele ou é dela. A sua existência, ela pode ser projetada de uma outra forma. A sua existência, ela pode ser guiada não pelo trauma do teu pai, não pelo trauma da tua mãe, não pela decepção da tua mãe e do teu pai. Eles se decepcionaram quando pensaram que queriam um gênero e veio outro. Transmitiram para você? Transmitiram. Você sentiu? Sentiu. São pessoas importantes para você? São pessoas importantes para você. Mas muito mais do que essas pessoas serem importantes para você, você é importante. Muito mais do que a frustração deles, você é importante. Aí você começa a perceber isso, caramba, realmente eu sou importante. Realmente essa frustração foi deles. Talvez você nunca pensou por esse lado que o que eles viveram era deles, ou é deles. E você tem total possibilidade de viver uma vida completamente diferente. Você pode até prosperar melhor, você pode até avançar mais, você pode até parar de se sabotar, você pode até parar de
ficar olhando para essas ações dos seus e começar a olhar para as suas. O que que você pode fazer a partir disso? Como que você pode pegar a sua vida e crescer mesmo em meio às experiências negativas? É uma partilha, tá? Acompanhada de uma profunda reflexão de coisas que eu faço para minha vida. Não sei se você percebe, às vezes eu olho para o lado porque eu fico assim, ó, pensando. E eu penso e eu entro em mim mesmo. Eu reflito, eu entro em mim mesmo. Eu trago para fora e trago para dentro. Eu rumino, eu vou ruminando. Não tem quando o gado pega o alimento e fica ruminando? Fazer esse movimento de ruminação, às vezes é dolorido porque é uma verdade que você não queria ouvir nem queria aceitar. Mas é dentro dessa verdade que você cresce. É dentro dessas reflexões profundas sobre si mesmo que você cresce. E depois que você liga aquela chavezinha que estava te travando para você triunfar, ninguém mais que te segura, porque você consegue entrar e sair dos relacionamentos, você consegue entender melhor a sua vida e não esquentar mais a cabeça para aquilo que as pessoas falam. E você começa a criar as suas próprias convicções. Você começa a criar os seus próprios pensamentos. Você começa a criar a sua própria vida. Aí você é detentor da sua vida. E detentor que eu digo aqui, não é que você vai controlar a vida, mas você não vai viver a partir do que os outros pensam, do que os outros vivem. Você vai viver a partir do que você vive. Você vai viver a partir daquilo que é a sua vida, e não a vida dos outros. Por mais que esses outros sejam pessoas da tua família. É muito bom pensar. Comece a querer pensar. Leia e pense a partir dos livros. Estude sobre você, estude sobre outras pessoas. Se relacione, se permita se relacionar. Se permita avançar. Se permita sair da condição emocional dos outros e viver nas suas condições emocionais. Isso vai te dar a possibilidade de viver as experiências, sim, de viver experiências. Você vai continuar vivendo as experiências interpessoais. Mas até aquilo que as pessoas falam de ruim sobre você, que pensam sobre você, as pessoas pensam mesmo. Assim como você pensa, assim como você fala, assim como você deseja, as pessoas também são assim. Mas o mais importante de tudo é você se amar, mesmo a partir das experiências, sendo elas positivas ou negativas. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa aqui seu comentário, o que você achou desse vídeo. Não entendi nada, entendi tudo. E vamos avançar nesse amor próprio. Porque toda pessoa que se ama, ela está pronta para passar por qualquer experiência, sendo positiva ou negativa. Porque nenhuma experiência, sendo positiva ou negativa, é o que vai determinar a vida da pessoa, mas o amor que ela tem sobre si mesma. Um grande abraço para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.